Boa noite, pessoal. Então, vamos falar um pouquinho agora de continuar, né? A última aula a gente falou um pouquinho de propriedades algébricas, né? Começou a falar um pouquinho de propriedades algébricas, falei de subtração, divisão, propriedade comutativa, associativa, tá? Essa primeira parte é uma diagonal, tá bom? Vou falar um pouquinho de expoentes inteiros. Como eu disse, o que eu vou focar, o que eu quero que vocês, de fato, a gente gaste mais tempo na parte de funções. Isso sim vocês vão precisar para o cálculo 1. Tá? Então vamos falar de potenciação com expoentes inteiros, né? Então, para que serve? De fato, a potenciação, ela serve moralmente, né? Ela serve para simplificar, né? O produto de fatores repetidos. Tá? Imagina que eu tenho vários fatores repetidos e eu quero simplificar. Então, a notação, né? Notação. Depois eu transformo isso em PDF e disponibilizo para vocês. Exponencial é usada, né? Usada para simplificar. Usada para simplificar. Tá? O produto de fatores repetidos. O produto de fatores repetidos. Ou seja, imagina que eu tenho menos 2, que multiplica menos 2, que multiplica menos 2, que multiplica menos 2. Então, eu tenho quantos fatores aqui repetidos? 1, 2, 3, 4. Então, isso significa dizer que eu posso escrever isso como menos 2 elevado à quarta potência. Tá bom? Então, a gente vai simplificar essa expressão toda, menos 2, menos 2, menos 2, simplesmente por menos 2 elevado a 4. Ou ainda, por exemplo, quando a gente tem expressões. Por exemplo, imagina que eu tenho uma expressão 3x menos 1, 3x menos 1, 3x menos 1. Tenho a mesma expressão 3 vezes. Então, eu tenho essa expressão igual 3 vezes, está aparecendo aí para vocês em vermelho. Então, isso significa dizer o quê? Significa dizer que eu posso escrever 3x menos 1 ao cubo, tá? A terceira potência. Tá? Então, notação. Então, como é que a gente vai denotar isso, né? Na matemática, a gente tem também notações específicas para certas situações, tá? Então, nesse caso, como é que a gente vai denotar essa potenciação, né? Precisamente. Então, sejam A, tá? Um número real. Imagina que A pode ser um número real. A pode ser uma variável. Escrever assim, real. Uma variável. Tá? Ou esse A pode ser uma expressão, como essa aqui acima. Tá? Uma variável ou expressão algébrica. Ou expressão algébrica. Tá? E N, um número inteiro positivo. Inteiro positivo. Um número inteiro positivo. Tá? Então, A elevado a N, ou seja, A elevado à potência, tá? Vai ser a multiplicação de A N vezes. Ou seja, A vezes A vezes A, isso aqui N vezes, tá? Multiplicação de N fatores. Então, isso aqui, quantos fatores eu tenho? Eu tenho multiplicação de N fatores. Tá? Então, essa vai ser a propriedade que a gente vai, a partir de agora, estudar. Ou seja, a partir da potenciação, né, a gente quer saber se eu posso dar propriedades, como eu falei nas propriedades algébricas. Quando a gente tem dois números, a gente consegue somar A mais B e B mais A. Quando a gente tem
três números, A mais B mais C, a gente consegue somar A mais B mais C, ou A mais B mais C. Então, a gente também está preocupado em saber se a gente tem algumas propriedades aqui de potenciação, e nós temos, tá? Então, quais são as propriedades legais aqui da potenciação, tá? Eu vou dar algumas aqui, né? Aí vocês depois podem dar uma estudada e ver se encontram mais outras, tá? Então, imagina, eu vou pegar U e V, sejam U e V, novamente, esse U e V pode ser número, pode ser uma expressão, tá? Pode ser variáveis. Então, aqui a gente está fazendo uma coisa bem geral, tá? Seja U e V números reais, tá? Variáveis ou expressões algébricas. Tá? Expressões algébricas. E M e N, tá? Números inteiros. Aí vocês lembram lá do ensino médio, né? Que existem inúmeras propriedades, né? Então a gente tem o seguinte, por exemplo, propriedade 1. A gente sabe que se eu pego U elevado a M, U elevado a N, ou seja, a base aqui, quem é a base? A base é exatamente esse elemento, então a base é U. Então, mesmo a base, o que é que a gente faz? Soma os expoentes. Então, eu tenho elementos da mesma base, repete a base, e o que é que eu faço? Somo os expoentes. Tá? Uma outra propriedade que vocês aprenderam lá na escolinha é que se eu tiver uma divisão, ou seja, produtos de mesma base, repete a base, somos os expoentes. Se eu tiver uma divisão, tá? Obviamente eu estou supondo aqui a base diferente de zero, tá? Ou seja, esse U não pode ser zero, obviamente. Então, se eu tiver uma divisão de mesma base, o que é que a gente faz? Repete a base e subtrai os expoentes, tá? A gente vai também usar uma propriedade que, a partir de agora, vai ser comum, é que qualquer elemento não nulo é elevado a zero, esse elemento vale 1. Tá? Esse elemento vale 1. Tá ok? Uma outra propriedade, isso aqui eu estou dando como propriedade, vocês vão poder usar, tá? Uma outra propriedade é a seguinte, é que se eu tiver um elemento U elevado a uma potência negativa, isso nada mais é do que quem? Menos N. Isso nada mais é do que 1 sobre U elevado a N, certo? O inverso dele elevado a N. E isso também pode ser escrito assim, ó. Ok? A gente acabou de ver que é possível escrever isso dessa forma, tá? Então, vamos deixar aqui bonitinho, U elevado a N. Vamos ver mais alguma? Tá. 6, 3. Eu não vou colocar todas aqui, tem inúmeras, tá? Por exemplo, U vezes V, dou dois números, multiplico e elevo a uma potência. Então, a base é U vezes V. Então, vou pegar essa potência e elevar a cada elemento da base, ou seja, U elevado a M, V elevado a M. Tá? A mesma coisa acontece, ó, essa propriedade aqui que a gente também usa bastante. Por exemplo, U elevado a M quando eu elevo a N. Tá? Muitas vezes alguns podem achar que isso daqui é U elevado a M elevado a N. Não, falso. Tá? Isso daqui é exatamente U M vezes N. Tá bom? Não esqueçam disso. A mesma coisa vale para divisão, tá? Sei lá, U dividido por V elevado a M. Então, isso é quem? É U elevado a M, V elevado a M. Vocês podem pegar qualquer livro básico aí de ensino médio que vocês vão ver essas propriedades. Mas o que é importante aqui? O importante aqui é que a gente vai, muitas vezes, usar essa notação de potência, né? Com a ideia de simplificar as coisas. Simplificar as coisas. Isso vai ser muito importante quando vocês aprenderem limite, tá? Em cálculo. Ou seja, se você tiver uma expressão algébrica, numerador e denominador, e conseguir simplificar. Escrever aquilo em termos de potência, se possível, tá bom? Perfeito. Com isso em mãos, vamos ver um negócio bacana, que é o seguinte. A gente, de alguma forma, tá bom? Se a gente tem a potenciação, a gente também tem que ter a radiciação. Tá? Antes de falar a radiciação, eu queria apresentar um negócio aqui para vocês, vou chamar de por 2.
que se notação científica, tá? O que é isso? O que é notação científica? Eu estou dizendo o seguinte, eu estou dizendo que, dado um número, tá? Dado um número, tá? Positivo, esse número pode ser escrito na base, um número multiplicado por um elemento que tem a base 10 elevado a uma potência. Não, o que é isso, professor? Rapidinho, vocês vão entender. Fácil. Observe o seguinte. Tá? Observe o seguinte. O que é isso? Eu digo a vocês o seguinte. Todo número positivo pode ser escrito. Vocês aprenderam isso no colégio também, tá? Escrito, tá? Em notação científica. Em notação científica. Como o seguinte. C que multiplica, vou colocar em vermelho, C que multiplica 10 elevado a uma potência. Essa M é um número inteiro. Quem são esses elementos? C é um número que está entre 1 e 10, tá? Um número que está entre 1 e 10. Você já tem noção de intervalo. E M é um inteiro. M é um inteiro, tá? Então, para que serve essa notação? Para se simplificar número grande, tá? Número grande. Por exemplo, a distância da Terra ao Sol, sei lá, 149.597.870 quilômetros. Eu não sei nem se é isso, tá? Mas pega um número muito grande, tá? Então, vamos pegar um número muito grande. Por exemplo, pega um número muito grande. Esse número aqui, que eu não sei nem o que é. Estou de 149, né? 149, 597, 870, 691. Pronto. Eu quero tentar escrever esse número em notação científica. Então, o que é que eu tenho que escrever? Eu tenho que ver se é possível escrever ele como sendo um número multiplicado, um número entre 1 e 10, multiplicado por uma potência de 10, tá? Observe o seguinte, até o primeiro elemento, a gente tem quantos números? A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Temos 12 números, tá? Do primeiro ao último. Depois da vírgula, a gente vai ter quanto? Aqui tá a vírgula, tá? A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Com mais 1, 9. Então, observa. Se eu quero escrever como um número entre 1, obviamente, e 10, como está aqui escrito aqui em cima, então o natural é que eu ande com essa vírgula até próximo do 1. A gente poderia colocar 1,49. Ah, mas a gente sabe quanto é que é 1,49. Vamos ver quantas casas a gente anda com essa vírgula aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Opa, se a gente andar 8 casas, então quer dizer o seguinte, esse M, a partir de agora, vai ser exatamente o número de casas que eu vou andar da direita para a esquerda, tá? Se for da direita para a esquerda, ou seja, daqui para cá, esse M é positivo. Se for da esquerda para a direita, esse M é negativo. Eu disse que eram quantos? 8. Depois vocês olham aí na gravação. Então, ótimo. Então, eu já sei que isso daqui vai ser um número multiplicado por 10 à oitava. Por 10 à oitava. Tá? Mas que número é esse? Tá, então se eu vou andar 8 casas, pode ser 1,49. A gente sabe, né? A partir do 5, convenciona-se que 1,49 é aproximadamente 1,5. Então, vou escrever esse número como sendo aproximadamente 1,5 vezes 10 à oitava. Tá? Como eu disse, esse aqui a gente veio da direita para a esquerda. Agora vamos da esquerda para a direita. Imagina que se eu tenho esse número aqui, 0,
vírgula 0,0000000, sei lá, tá bom. 53, tá? Então, observe o seguinte, eu tenho quantos zeros, ou melhor, quantos zeros depois da vírgula, da esquerda para a direita, onde eu tenho o primeiro número inteiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E observe que eu tenho o primeiro inteiro aqui, 9. Então, eu tenho 9, né? Eu tenho que andar 9 casas depois da vírgula para aparecer meu primeiro número inteiro. Então, isso daqui é algo tipo assim. 10, tá? Vou colocar de vermelho aqui. 10. Aí é que tá. São 8, né? Que eu falei. Eu nem me lembro, mas vamos contar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Só que aí, aquele negócio. A gente vem com as vírgulas pulando da esquerda para a direita. Então, eu teria o sinal negativo. Então, isso aqui é menos 9. E quem é o primeiro número? 5,3. 5,3 a gente não aproxima. Se for 5,49, a gente poderia botar 5,39, a gente poderia colocar 5,4, tá? Ou 49, 5,5. Como é 3, vamos deixar exatamente 5,3 vezes 10 a menos 9, tá? Isso é uma brincadeirinha que vocês aprenderam e que vai ser útil muitas vezes para a gente simplificar a escrita de números muito grandes. Tá bom? Como eu te falei, né? Falei para vocês. Se a gente tem a potenciação, a gente deve ter a radiciação, tá? Então a gente vai ter que brincar entre radiciação e potenciação agora, tá bom? Então vamos falar um pouquinho de radiciação também. Vamos colocar aqui. Colocar aqui 2, 3. Tá? Vou colocar radiciação e potenciação. Potenciação. Então, o que é isso? Tá? Então, vamos pegar um número. Tá? Pega um número da seguinte maneira. Ó, se b ao quadrado é a, tá? Se b ao quadrado é a, então, a gente sabe que b é a raiz quadrada. Tá? É a raiz quadrada de a. E vamos denotar isso, tá? E vamos denotar b igual a raiz de a. Daqui a pouco a gente vai dar as propriedades, tá? Por exemplo, 3 e menos 3, tá? 3 e menos 3 são raízes quadrada, tá? De 9. Por quê? Pois menos 3 ao quadrado, como eu acabei de definir, eu estou definindo a raiz quadrada do número como ele é elevado ao quadrado, dando esse outro número que eu quero, tá? Então, se eu estou dizendo que 3 menos 3 são raiz quadrada de 9, estou dizendo que menos 3 ao quadrado é quem? É igual a 3 ao quadrado, que é igual a 9. Isso aí todo mundo sabe, tá? Então, do mesmo modo, né? Do mesmo modo, a raiz cúbica, tá? Se a ao cubo é b, é igual a b, tá? Então, a é a raiz cúbica, tá? Vamos escrever assim, a é a raiz cúbica, tá? De b, tá? Raiz cúbica de b. E denotaremos por raiz cúbica de b. Isso daqui é a, tá? Isso aqui é a. Perfeito. Por exemplo, vamos pegar exatamente 3. 3 é a raiz cúbica de quem? De 27. Por exemplo, 3 é a raiz cúbica de 27. Por quê? Pois a gente sabe que 3 ao cubo é exatamente 27. Tá?
Então, a gente pode definir uma raiz enésima de um número real. Tá? Então, vamos definir agora uma raiz enésima de um número real. Tá? Como é que é a raiz enésima de um número real? Não fiquem nervosos, daqui a pouco a gente vai entender um pouquinho essa coisa do quando for par, quando for ímpar, tá? Quando a gente estiver tirando raízes, né? É nesse sentido. Beleza. Então, vamos definir uma coisa bem geral para vocês. Definição. Tá? Definição. Vou escrever assim: raiz enésima, tá? De um número real. De um número real. Perfeito? Então, vamos lá. Sejam M ou N, já estou chamando aqui N, enésima, um número inteiro, maior que 1, tá? Maior que 1, ou seja, 2, 3, assim sucessivamente, maior que 1, e A e B, tá? Números reais. Números reais. Tá, então a primeira coisa é o seguinte. Primeira coisa é, se B elevado a N for A, tá? Então, esse é o símbolo, deixa eu escrever, acho que é melhor. Então, vou aplicar a cabeça de vocês. Então, B é, tá? Uma raiz, tá? B é uma raiz enésima de A. Tá? Se B é elevado a N é A, então B é uma raiz enésima de A. 2. Se A tem uma raiz enésima, tem uma raiz enésima, se A tem uma raiz enésima, então, a principal raiz, tá? Principal raiz enésima de A é aquela, tá? Com o mesmo sinal de A. Vamos brincar com isso agora, com o mesmo sinal de A. O que é que eu quero dizer com isso, tá? Vamos fazer uma anotação. Então, a principal raiz de A, a principal raiz de A, é denotada pelo radical raiz enésima de A, tá bom? O inteiro positivo N, tá? É o índice do radical. Em matemática tudo tem nome, tá, pessoal? Do radical, só estou dando os nomes aqui. É o índice do radical, mas já vocês vão ver que é tudo o que vocês já conhecem. E A é o radicando. Então, tá, e o que danado é isso? Né? O que é que eu estou dizendo? Então, primeira coisa, tenho dois números, um N inteiro, então eu vou chamar, se B elevado a N for A, B é uma raiz enésima de A. Se A tem uma raiz enésima, então a principal raiz enésima de A é aquela com o mesmo sinal de A, tá? Vamos agora brincar com o sinal, pode ser positivo ou negativo. Por exemplo, tá? Por exemplo, vamos estar em observação, OBS. Primeira é a seguinte. A primeira é o seguinte. Todo número real, tá? Pega um número aí real qualquer, tem exatamente uma raiz real, uma raiz enésima, desculpa, real, uma raiz enésima real, tá? Quando
n é ímpar. Quando n é ímpar. Ou seja, 3, 5, 7, tá? Então, toda vez que eu tiver um n ímpar, eu vou ter exatamente uma raiz enésima real. Tá? Por exemplo, 3 é a única raiz cúbica de 27. De 27. Então, toda vez que eu tiver n ímpar, todo número real tem exatamente uma raiz enésima real. Tá? Lembra daquela brincadeira do começo? N ímpar, eu disse a vocês que 3 e menos 3 são raízes quadradas de quem? De 9. Opa. Então, quando o n é par, números reais positivos têm duas raízes enésimas reais e números negativos não têm raízes enésimas reais. Tá? Então, vamos escrever isso. Então, a gente, primeiro, todo número real tem exatamente uma raiz enésima real. Quando n é ímpar, a gente viu, por exemplo, 3. É a única raiz cúbica de 27. 2. É exatamente o outro caso que a gente investigou. Qual o outro caso? Quando n é par. Quando n é par, tá? Números reais, tá? Números reais. Vou abrir aqui mais um pouquinho. Números reais positivos, tá? Números reais positivos. Tem duas raízes enésimas reais. E a gente viu isso, né? Por exemplo, raiz. Por exemplo. Vamos pegar outra aqui, por exemplo. Vamos pegar quem? Raiz quarta de 16. Isso é quem? É mais ou menos quem? Mais ou menos 2. Ou seja, duas raízes reais positivas. N é o quê? Par. Tá? Então, quando N for par, números reais positivos, tem duas raízes reais enésimas, tá? Não necessariamente positivas. Pode ser uma positiva ou negativa, como a gente está vendo aqui, né? Então, vamos ao último caso, o terceiro caso, tá? Terceiro caso é quando não tem raiz real, tá? Quando não tem raiz real. Números negativos. Os números negativos, tá? Não tem raízes, enésimas reais, tá? Não tem raízes enésimas reais, tá? Beleza. Então, isso quer dizer o quê? Menos 16, por exemplo. Menos 16, tá? Não tem raiz quarta, real. Não tem raiz quarta real. Tá? Real. Tô falando aqui só de real, tá? Então, isso daqui é um exemplo simples, numa outra roupagem, que vocês podem tirar a definição de raiz, tá? Ou seja, de raiz enésima de um número real. Tá bom? Então, aqui a gente vai ter algumas propriedades. Como a potenciação, a gente também tinha propriedades básicas aqui também. Quais são as propriedades? Vou falar de algumas aqui. Propriedades. Propriedades. Então, beleza. A propriedade é o seguinte. A primeira, dá uma aqui. Por exemplo, raiz enésima de U vezes V. Isso nada mais é do que a raiz enésima de U vezes a raiz enésima de V. Tá? Bem simples. Segunda, raiz enésima de U sobre V. Isso aqui vocês vão poder usar do jeito que vocês quiserem, tá? Isso é a raiz enésima de U sobre a raiz enésima de V. Tá? Terceira, uma propriedade bacana é raiz mésima da raiz enésima de U. Tá? Isso nada mais é do que a raiz mésima vezes enésima
tá? Ou seja, um número, vai dar m, n vão ser números, de u. Basta, então, o quê? Multiplicar os termos que estão na raiz, tá? Por fim, 2, 3, 4. Por fim, a raiz enésima, só vou falar dessas aqui. Aí vou falar de uma outra que exatamente vem dessa observação. Acho que é interessante escrever. A raiz enésima de u elevado a m, é nada mais do que a raiz enésima de u, isso daqui, elevado a m. Eu encontro a raiz enésima e elevo a m, a potência m. Resumindo aquela observação que eu falei ainda há pouco, mais ou menos, é o seguinte. A raiz enésima de u elevado a n, ela tem duas possibilidades. Ou ela é um módulo de u, ou seja, para n par. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho disso, tá? Ou ela é u. Tá? Ela é u, pode ser positivo ou negativo, para n ímpar. Tá? Mas a gente viu que quando n é ímpar, né? Aqui a gente tem o quê? Todo número real tem exatamente uma raiz real. Tá? Quando n é par, números reais positivos têm duas raízes enésimas reais, e quando os números são negativos, a gente não tem raiz enésima real, tá? Vale lembrar isso, tá? A gente não está falando nos complexos aqui. Então, para finalizar essa primeira parte da aula, a gente vai falar um pouquinho de potenciação com exponentes racionais, né? O que foi que eu falei aqui, ó, no começo da aula? Vamos recapitular aqui. Eu falei potenciação com expoentes inteiros. Eu disse que a gente ia pegar expressões, números, variáveis, ia simplificar por produtos, né? De fatores repetidos. E se esse cara não for um número inteiro, né? Ou seja, se eu tiver um número real, ou uma variável, ou uma expressão algébrica, e n um número inteiro maior do que 1, e se m não for, por exemplo, n não for um inteiro, desculpa, tá? For, sei lá, 2 quartos, quanto é que seria 2 elevado a 2 quartos, ou a 1 meio, ou a 1 quinto, tá? Então, a brincadeira agora é encontrar essas propriedades, tá? Vou falar de algumas delas aqui. Então, vamos primeiro definir o que são expoentes racionais, tá bom? Então, vamos escrever aqui. A gente está no que parte aqui, só para capitulando, 3, 4. 4, parte 4. Vamos para a parte final dessa aula agora. Potenciação, tá? Potenciação com expoentes racionais. Com expoentes racionais. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos definir. Definição. O que eu quero definir é exatamente expoentes racionais. Como é que eu vou definir isso? Da seguinte maneira. Seja um número real, tá? Seja o número real, tá? Variável ou expressão algébrica. Tá? Vamos pegar um número real, variável, expressão algébrica. E n, um número inteiro, positivo. Inteiro positivo. Então, vamos escrever assim, ó. Então, a gente sabe que o quê? Que u elevado a 1 sobre n é a raiz enésima de u. A gente acabou de falar sobre isso. Raiz enésima de u. Então, u elevado a 1 sobre n é a raiz enésima de u. Agora, se m é um inteiro positivo,
Tá? Imagina agora M, um inteiro positivo. Tá? M sobre N, M dividido por N, está na forma reduzida. E todas as raízes são números reais. São números reais. Então, olha que negócio bacana. Então, eu vou escrever o seguinte. U elevado a M sobre N, usando as propriedades. Isso aqui é U elevado a 1 sobre N elevado a M, que é igual a raiz enésima de U elevado a M. E U elevado a M sobre N, a gente também pode escrever como sendo U elevado a M, 1 sobre N, que é a mesma coisa, raiz enésima de 1 elevado a M. Tá? A gente pode escrever essas duas formas da raiz enésima de U elevado a M. Tá? Então, a partir de agora, a gente sabe, de fato, como calcular a raiz de um número, né? Que eu quero os expoentes racionais, ou seja, eu consigo agora calcular a raiz de números que não são inteiros, podem ser escritos de forma racional. Por exemplo, ó, a fração, só eu falar mais um pouquinho aqui. A fração M sobre N, tá? Precisa estar na forma reduzida. Que é isso, eu vou explicar a vocês. Reduzida. Ou seja, na forma simplificada. Por exemplo, 4 sobre 6. Eu preciso simplificar isso, tá? Então, eu preciso escrever isso como sendo 2/3, tá? Então, a gente tem que sempre ter cuidado. Então, vamos colocar como observação. Esse radical aqui, ó, eu estou escrevendo, ele tem que estar na forma reduzida. Tá aqui, né? Ele tem que estar na forma reduzida, tá bom? Sempre. Ou seja, na forma mais simplificada possível. Então, é isso que eu estou colocando como observação. A fração M sobre N precisa estar, né? Precisa estar. Deixa eu só escrever o estar. Na forma reduzida. Na forma reduzida. Pois, caso contrário, vamos ver qual o problema que dá. Contrário. Isso pode ocasionar, né? Isso pode ocasionar algum problema na definição. Vamos ver aqui. Problema de definição. Por exemplo, vejam. Vamos pegar aqui uma que esteja em forma reduzida. U elevado a 2/3. A gente sabe que isso aí é quem? U elevado a 2/3, 2/3. O 2 está fazendo o papel de M e o 3 está fazendo o papel de N. Então, isso daqui é quem? É raiz quadrada. Desculpa. 3N, né? Raiz cúbica, né? De U elevado ao quadrado. Tá? Raiz cúbica de U elevado ao quadrado. Isso aí a gente viu as propriedades aqui em cima. Aqui, ó. Tá bom? Propriedade 4. A gente tá usando aqui, ó. Propriedade 4. Tá? Opa, risquei aqui. Propriedade 4. Então tá. Então a gente tem U elevado a 2/3 é raiz cúbica de U elevado ao quadrado. Ora, essa expressão está definida para qualquer U número real. Tá? Então, esta expressão está definida. Olha só como isso pode dar um problema. Está definida para todo número real U. Só que, mais 2/3 é a mesma coisa de quem? U elevado a 4/6. Tá?
Eu divido por 2, 4 dividido por 2, 2, 6 dividido por 2, 3. Tá, então se eu decidir não trabalhar com 2 terços e 5 4/6, olha o que ocasiona. Ocasiona que isso daqui é quem, pela minha propriedade? É a raiz sexta de U, tá? Lembra que isso aqui está fazendo meu papel de N, elevado a 4. E a gente viu que número, raiz quadrada, né? Do número par, a gente pode ter um problema. Isso daqui só vai estar definido se U for o quê? Positivo ou zero. Ora, então isso daqui não é a mesma coisa disso aqui. São coisas diferentes, definidas de forma diferente. Então, o que eu quero dizer a você é, por você não ter decidido, né, pela forma reduzida da potência, você acaba tendo um erro. Qual é seu erro? É que você define isso daqui para todo número real e isso daqui não está definido para todo número real, somente para números positivos. Eu vou escrever isso aqui. Está definida para U maior ou igual que zero. Então, a grande diferença é exatamente essa. Observa que, por um lado, eu tenho algo definido só para U maior ou igual que zero. Por outro, eu tenho para todo U, para todo número U. Então, aí é que tá. Eu não posso usar a forma não reduzida, tá bom? Então, existem inúmeros exemplos, vou dar alguns aqui, para a gente terminar essa primeira parte da aula. Exemplos, sei lá, vamos pegar alguns aqui. Por exemplo, raiz quadrada de x mais 3a ao cubo. Isso aqui é quem? Né? Isso aqui é o 2, né? Quadrado. A gente está implícito isso sempre. Então, isso aqui é x mais y elevado ao quê? 3 meios. Tá? Ou ainda, vou pegar outro. X elevado a 2 terços vezes y elevado a 1 terço. Isso aqui é quem? A gente pode escrever isso da seguinte maneira. Ó. X ao quadrado que multiplica y elevado a 1 terço. E aí tirar a raiz cúbica disso. Olha que legal. Tá? Então, x elevado a 2 terços vezes y elevado a 1 terço é a raiz cúbica de x ao quadrado vezes y. Vamos fazer mais duas para terminar. Vamos fazer essa aqui. 3x, tentem fazer essa. 3x raiz quinta de x ao quadrado, quanto é que é? E 4, quanto é que é? E 4z elevado a menos 3 meios, quanto é que é? Tá? Então, a gente finaliza aqui a nossa primeira parte da aula.